Boa noite, doutores, doutoras, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo de responsabilidade profissional. Confirmem, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite, professor. Estou ouvindo bem. Maravilha, então, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Essa semana, aulas comigo novamente, tá bom? Hoje, sexta-feira, nós estaremos juntos aqui, eu estarei com vocês. E aí, segunda-feira que vem, aí volta a normalidade do nosso cronograma. Pessoal, como eu disse, tela já está compartilhada, gravação já está iniciada. Vamos lá, então, para a nossa aula. Aula de hoje, relação médico-paciente, né, o enfoque bioético. Essa é uma aula do Dr. Armando, né, ele era professor aqui do módulo de responsabilidade profissional, e ele deixou para nós aí o material preparado, pessoal. Tanto é que o material já está disponibilizado para vocês lá no Classroom. Lembrando que, assim como todas as nossas aulas, nós temos a nossa aula em dois períodos, em dois momentos, né? Nós temos agora a aula teórica, e assim que eu terminar as exposições teóricas, vocês têm uma atividade para estar respondendo, e essa atividade, ela conta como a chamada da nossa aula. Então, a nossa chamada será feita com base nas respostas da atividade. Vou confirmar aqui, a atividade, salvo engano, já está ativada para aqueles que já quiserem aí ir respondendo. Deixa eu conferir. Peraí, pessoal, deixa eu só verificar aqui se a atividade já está ativada. Ainda não está, professor. Boa noite, é o Vitor. Oi, Vitor, boa noite. Doutor Vitor, dessa aula de hoje já está ativada já, tá bom? Da aula 13. Só clicar lá que a atividade já está aberta. Ok, então. Eu vou repassar no grupo. Tá, obrigado. Quanto tempo temos para responder? Está no Classroom, no caso, né? Isso, está no Classroom. O tempo até as 22h30, doutor. Ok, obrigado, professor. Eu que agradeço. Pessoal, não tem link para mandar, tá bom? Quem está adicionado no Teams automaticamente entra na sala de aula, e aí o link da atividade está lá no Classroom postado também. Mas vamos lá. Vamos iniciar, então, a nossa aula. Como eu estava dizendo, a nossa aula de hoje tem como tema aí relação médico-paciente. É extremamente importante que nós possamos compreender aí esse dilema que existe nesta relação médico-paciente. Ou seja, a partir do momento em que nós temos que compreender que essa relação, esse dilema bioético, né, na verdade ele está ali formado numa relação de confiança, porque essa relação médico-paciente nada mais é do que uma relação de confiança. Nada mais é do que uma relação onde um depende do outro, né? O médico depende do paciente para que ele possa exercer ali a sua profissão e, logicamente, o paciente depende do médico para que ele possa encontrar ali a cura, para que ele possa encontrar ali, né, alguma forma de amenizar o seu sofrimento. Então, é extremamente importante que nós possamos compreender esses dois aspectos, né? Então, a partir do momento que nós compreendemos o que significa aí, né, um dilema bioético, na verdade, nós estaremos diante dessas expectativas que existem sobre o tema, né? E aí, logicamente, que nós temos princípios balizadores da bioética, conforme nós já até analisamos lá na aula de bioética e direito médico, mas é sempre importante dizer que dentre eles nós temos lá a autonomia e nós temos a beneficência. A autonomia é tudo aquilo que o médico pode fazer, independente da vontade do paciente. Lembrando que é uma autonomia limitada, né? Lembrando que o sujeito, o paciente, o indivíduo de direitos, sendo maior de idade e plenamente capaz, ele tem autonomia sobre o seu tratamento, né? Fora essa hipótese, nós temos aí como regra geral a autonomia do médico para lidar ali com as adversidades. Já a beneficência é o dever de fazer o bem ao paciente, né? Então, será que esse fazer o bem ao paciente também é de uma forma aí indiscriminada, também é de uma forma livre, autônoma, independente? É claro que não, né? Nós sabemos que a beneficência ela é um dos pilares do exercício ético e moral da medicina,
mas ela esbarra ali na autonomia também do paciente. Então, nós podemos dizer que, quanto à autonomia, nós temos a autonomia do médico e nós temos a autonomia do paciente, né? Quanto à beneficência, ela é um dos pilares da medicina, mas ela esbarra, ela é limitada pela própria autonomia do paciente também. Às vezes o médico não pode, o médico não está autorizado a agir em prol, a agir, né, ali de acordo com aquilo que ele entende que seria melhor. E aí, logicamente, surgem alguns questionamentos sobre esse tema. Ou seja, a tomada de decisão deve ser do médico, né, preparado na arte de curar e que melhor conhece os convenientes e os inconvenientes de cada conduta. Ou seja, aquele que sabe mais, não, né? Nós sabemos que ela não é uma verdade absoluta. É lógico que o médico, dentro do seu limite de autonomia, ele vai sempre agir, né, da melhor forma e com o intuito ali de curar o seu paciente. Mas não é algo que deva sempre acontecer, né? Não é algo que deve acontecer de forma contínua e constante. Por que não? Porque nós temos ali, como eu já disse, a autonomia do paciente também quanto a ser submetido ao tratamento, pesando e sopesando ali as consequências de um tratamento, né? Os prós e os contras de um tratamento. Segunda questão que nós colocamos aqui é o paciente, né? Ou o paciente, porque é o dono do seu próprio destino, deve decidir o que quer para si. E aí vem a grande resposta, né? Vai depender primeiro de qual paciente nós estamos falando. Vai depender aí com relação à idade desse paciente, né? Vai depender aí com relação à consciência dele em relação ao próprio tratamento. Então, são questões extremamente importantes sobre esse aspecto. Ou seja, sobre o fato de que o paciente, sim, ele é o dono do seu próprio destino, mas nós temos que ver se ele tem, de fato, consciência daquilo que é melhor para ele naquele momento. Então, se é uma pessoa plenamente capaz de decisão, aí sim cabe esta autonomia ao paciente. Do contrário, se é uma pessoa que não tem como ali se autodeterminar, não tem como compreender como ele está, ou se ele está inconsciente, ou se é uma criança, ou até mesmo se é um adolescente, né? A criança não tem autonomia de decisão. O adolescente pode até ter uma autonomia limitada. O adulto, se estiver consciente, plenamente consciente, ele tem autonomia plena de decisão quanto ao seu tratamento. Se ele está inconsciente, logicamente que ele também não tem autonomia quanto ao seu tratamento. Então, são essas questões que aqui, né, nós devemos aqui analisar, né? Que esses questionamentos são questionamentos que nós devemos aí compreender, analisar, refletir, para que nós possamos encontrar ali a melhor resposta. E aí vem, então, qual é a postura frente à recusa da opção indicada pelo médico? É o respeito, né? Não tem outra opção. Se o paciente é maior, capaz e plenamente consciente dos seus atos, a resposta, a conduta, a reação do médico ao respeito. O médico tem que respeitar a posição e o direito do paciente em autodeterminar-se quanto à sua opção de ser tratado ou não. E quais as responsabilidades do médico e do paciente? Primeiro, nós já sabemos que o médico ele pode responder em 4 esferas. Três esferas. A esfera civil, a esfera penal e a esfera ética ou esfera administrativa. Então, o médico, quando ele não respeita a autonomia do paciente, o médico, quando ele não age de acordo com o desejo do paciente, logicamente que ele pode responder ali, né, de uma forma criminal, de uma forma ética ou de uma forma civil, ou seja, indenizatória. Então, o médico, sim, ele tem responsabilidade sobre os seus atos no tocante ali a não respeitar a vontade do paciente. Agora, o médico também pode responder quando ele tem a obrigação de agir e não faz, né? Como, por exemplo, a omissão de socorro médico. Então, nós temos essas questões. Agora, o paciente, ele tem responsabilidade sobre as duas decisões? É claro que tem. Ele tomando uma decisão,
essa decisão sendo ali efetivamente confirmada, essa decisão sendo ali testemunhada por outras pessoas. Logicamente que depois ele não pode atribuir a outras pessoas, ele não pode atribuir ao médico as consequências da sua escolha. Ele não pode e os seus familiares não podem também, né? Até porque, vamos pensar da seguinte forma, né? Às vezes a pessoa não quer se submeter a um tratamento e ele demonstra ali que ele está plenamente capaz. A família não aceita essa decisão do paciente e faz o que então? Busca uma medida liminar para que o paciente sim seja submetido a um tratamento. Então, se a família acata a decisão do paciente, e aí ele vem a óbito, por exemplo, em razão das consequências da sua decisão, não pode aí a família atribuir ao médico qualquer tipo de responsabilidade. Até porque a família concordou que quando ele tomou essa decisão, ele era plenamente capaz de administrar os atos ali da vida civil. Então, prestem atenção. O médico tem responsabilidade, né? Quando ele não age dentro desses padrões da moralidade e não age dentro desses padrões da ética médica, então o médico tem sim responsabilidade, seja na esfera civil, penal ou administrativa. O paciente, por sua vez, também responde, né, pelos atos, ele responde pelas consequências da sua escolha. E aí, caso ocorra algo que é diferente daquilo que ele imaginava, mas desde que ele estivesse diretamente e determinadamente esclarecido, não há como imputar ali a outra pessoa a responsabilidade que é única e exclusiva do médico. Então, esse é um outro, do paciente. Então, esse é um outro aspecto aí extremamente importante sobre esses fatos. Quanto às bases, né, quanto àquilo que nós temos que analisar para que as respostas aos questionamentos anteriores sejam encontradas, nós temos que compreender, então, o conceito, né, o conceito da autonomia e do paternalismo. Esses conceitos, eles são extremamente importantes, né? O conceito de cuidado, o conceito de amparo que existe entre o médico e o seu paciente. Então, né, entre o médico e o seu paciente, existe logicamente ali uma relação de interdependência, de confiança, mas também existe uma relação de limites, de deveres e direitos relacionados a essa relação, que é uma relação jurídica, que é uma relação de consumo, né, conforme nós já falamos anteriormente nas aulas anteriores. Ou seja, é uma relação que está ali diretamente regulada pelo Código Civil, que está diretamente regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, esse conceito de autonomia e de paternalismo, ou seja, de fato o médico, por vários momentos, ele vai agir ali como um pai, como alguém que acalenta, como alguém que acolhe o paciente, o doente, né? Mas isso não lhe dá autonomia plena de decisão. Quanto ao conceito da competência, né, de competência, também analisando essa competência do paciente e do médico, como eu já disse, se o paciente é maior, capaz e tem consciência das suas decisões e das consequências que advirão das suas decisões, ele tem competência, então, para decidir, né? O médico, por sua vez, na condição de incapacidade do paciente, né, na condição do paciente ser considerado como criança e adolescente, o médico tem competência. Quanto às crianças, o médico tem competência absoluta. Quanto aos adolescentes, o médico tem competência relativa. Mas, como o próprio estatuto da criança e do adolescente trata, criança e adolescente, eles estão ali, né, amparados, eles estão ali protegidos pelos princípios constitucionais, como, por exemplo, do melhor interesse. Então, muitas vezes não importa o interesse dos pais, muitas vezes não importa o interesse nem mesmo da criança ou do adolescente, se aquilo não é o melhor para ele. E aí, quem é que vai decidir o que é melhor para ele frente àquela doença, frente àquela situação de adversidade, é o médico. Então, o paciente tem competência quando for maior e capaz. A partir do momento que ele não é maior e capaz, na condição de adolescente ele tem uma competência relativa, na condição de criança não tem competência para decidir quanto aos rumos do tratamento ao qual o mesmo deva ser, então, ali submetido. Então, esses são aspectos
que dentro de uma aula mais discursiva, dentro de uma aula mais interpretativa, é o que nós temos aí a observar, né? Mais uma vez, voltamos a falar da autonomia e do paternalismo, né? Aqui, olha só, nós já falamos um pouquinho, mas é sempre importante voltar a esse tema. A partir do momento em que a autonomia, como nós já vimos, ela pode ser absoluta, relativa, ou não existir autonomia, né? Ou inexistente em algumas hipóteses, enquanto o paternalismo ali é o exercício claro e absoluto do princípio da beneficência, né? Nas aulas anteriores você já tem lá todos esses conceitos. Então o paternalismo, ou seja, essa condição aí paternal de acolhimento, de proteção e de desejo do melhor para o indivíduo, logicamente ela faz com que a autonomia e o paternalismo estejam aí entrelaçadas sobre o mesmo aspecto, ou seja, o melhor interesse também aqui do paciente. Quando nós pensamos em postura paternalista, logicamente que nós vamos aí nos remeter a um período mais histórico, né? Quando lá no passado a autonomia do paciente era uma autonomia muito menos aparente. Então hoje, né, a partir do momento que nós temos uma autonomia já contemporânea, isso vem a mudar. Aquela postura paternalista vem da relação médico-paciente hipocrática, lá do século 4 a.C., seguindo lá todos os princípios já norteados, tudo aquilo que norteia a própria essência da medicina, que é o juramento de Hipócrates. Já essa autonomia começou a ser discutida, então, posteriormente, já no século XVIII, né, de acordo com a doutrina do Kant, e foi incorporada na relação médico-paciente a partir aí da década de 60 e 70 do século XX. Então percebam que aqui nós estamos também diante de uma origem histórica, né, de uma evolução histórica desta relação médico-paciente, ou seja, uma postura anterior, né, uma postura de proteção, uma postura de acolhimento, mas quem tomava a decisão, né, o paciente, nesse período paternalista, percebam isso, o paciente, neste período paternalista, não tinha autonomia. Né? O paciente, nesse período paternalista, não tinha autonomia. Isso era aplicado diretamente pelo médico. O médico decidiu o que era melhor. A partir do século XVIII, começamos a ter ali uma autonomia expressa, e isso, logicamente, vem de uma forma aquilo que nós temos hoje. Ou seja, a autonomia, ela foi limitada aos médicos sobre alguns aspectos e ampliada aos pacientes também. Então, o que nós encontramos hoje, nesse período contemporâneo, ou seja, né, a partir da década de 60 e 70 do século XX, é uma autonomia relativa, seja tanto para o médico, seja para o paciente. Dentro dessa questão, logicamente, como nós já vimos, ela é, na verdade, ali muito dinâmica. Ou seja, né, nós chamamos de figura de um pêndulo. Por que figura de um pêndulo? Porque existe uma oscilação entre os dois polos. Tanto em determinado momento o médico vai agir de forma paternalista, quanto em determinado momento ele vai agir de forma autônoma. Né? Ele seria ali agindo de forma paternalista sobre o aspecto do acolhimento, né, o exercício da beneficência, das decisões que ele tem que tomar muitas vezes contra a vontade do paciente. Isso é extremamente importante, logicamente falando, aquele paciente que não é plenamente capaz ou não tem capacidade de discernimento naquele momento, né? O que se determina, o que se aconselha é que nós nunca estejamos aqui nos polos, é o que nós nunca estejamos aqui dentro desses círculos laranjados aos extremos. Né? O extremo não é bom para ninguém. Esses polos extremos, eles sempre trazem aí dificuldades de convivência, dificuldades de compreensão, né? E, logicamente, também uma atribuição de responsabilidade muito maior. Então, dentro dessa figura, algo nos chama a atenção, né? Aqui o fato de que nós devemos buscar sempre o equilíbrio, nós devemos buscar sempre ali, né, tomar decisões amparadas pelo direito à dignidade do indivíduo, direito à dignidade humana. Então, o equilíbrio é sempre muito mais importante. Lembrando, mais uma vez, que nem sempre é possível ter o equilíbrio, dadas as circunstâncias do caso concreto.
quanto à autonomia e aos seus determinantes, mais uma vez, nós temos que compreender que a autonomia, seja para o paciente ou seja para o médico, ela parte sempre de uma intenção, e a intenção é sempre o melhor, a intenção é sempre buscar o melhor alívio àquilo que a pessoa está vivendo. Para que a pessoa possa ter autonomia, logicamente que existe a demonstração do entendimento. Eu não tenho como ser autônomo, né, se eu não tenho a capacidade de compreensão e de percepção das consequências de cada escolha, até porque cada escolha produz, logicamente, aí, resultados. E aí, então, essa liberdade de escolha e de ação, ela deve existir sem influências ou tendenciosidades. Esse é um direito garantido aos médicos pelo próprio Código de Ética Médica, ou seja, a partir do momento que o médico não pode sofrer aí essas tensões, a partir do momento que o médico não pode, no exercício da sua profissão, ele não pode sofrer aqui questões extremamente relacionadas a essa influência ou tendenciosidade. Então, esses fatos, eles são extremamente aí importantes para a nossa compreensão. Ou seja, né, sem influências ou tendenciosidades. Essas influências e essas tendenciosidades, elas vão interferir na autonomia do profissional, elas vão interferir diretamente no exercício da autonomia. Então, não é possível, o próprio Código de Ética garante que o médico não sofra interferências ou tendenciosidades naquilo que ele tem, então, o poder de decisão, naquilo que ele tem, considerando-se a sua autonomia plena. Agora, né, como eu disse, hoje a autonomia, a ela são impostos limites. A autonomia de hoje não é uma autonomia absoluta, não é como no período paternalista. A autonomia de hoje, ela é considerada como limitada. E esse limitante que existe aí em relação à autonomia tem como finalidade, logicamente, o equilíbrio, né? Sobre o aspecto de que não há uma liberdade absoluta mais hoje em dia, nem mesmo do médico e nem mesmo do paciente. Sobre esse fato, nós temos o conceito aí da vulnerabilidade e autonomia reduzida. Então, aquilo que era pleno lá no passado, hoje ele age de uma forma reduzida, né? Onde é preciso determinar o quanto uma pessoa está apta para decidir, que é o que eu disse para vocês agora há pouco. Toda a capacidade de decisão, ela deve ser para a pessoa maior de 18 anos e plenamente capaz, ou seja, no exercício das suas faculdades mentais. Então, nós temos aí que é para o maior de 18 anos, né, e plenamente capaz. Então, essa pessoa tem autonomia de decisão. Fora isso, para os adolescentes, ou seja, acima de 12 anos e menor de 18, essas pessoas não têm autonomia plena, vai ter uma autonomia relativa, e para as crianças, aquelas de até 12 anos incompletos, esses não têm autonomia, né? E para a criança e adolescente, mais uma vez, prevalece ali o princípio constitucional, né, do melhor interesse. Onde se considera a autonomia do profissional, né? A autonomia do profissional, ela é considerada como parte do exercício da profissão, né? Ela é ali inerente ao exercício da profissão. É onde o médico tem que fazer escolhas, né? É onde o médico tem que tomar essa decisão, e essa decisão é extremamente importante sobre o aspecto de que deve haver ali aspectos, considerações extremamente importantes sobre esse fato. Então, sobre essa questão, nós temos que levar aí em consideração. Bom, onde não se enquadra a universalidade, né? É uma escolha que não pode colocar em risco a saúde coletiva ou pública, por exemplo, no caso da AIDS. Na AIDS, a pessoa ela é submetida ali a critérios específicos e não critérios universais, como, por exemplo, também uma escolha não pode provocar dano potencial a outro, como, por exemplo, ao feto, que é alguém que tem somente uma expectativa de direito de nascer com vida. Então, quanto a essa universalidade, né? Ou seja, uma escolha não pode colocar em risco a saúde coletiva ou saúde pública. Então, o caso lá
da AIDS. Por outro lado, também sobre a universidade não pode provocar dano potencial a outro. Então, sobre essas questões, como eu disse, a generalidade, né, e os extremos, eles não são positivos. O equilíbrio, né, a parcimônia e a equidade são, por vezes, aí muito mais justas, muito mais adequadas do que a universalidade. Uma mensagem importante aí que nós devemos considerar: em uma situação onde a autonomia estiver reduzida, deve prevalecer os princípios da beneficência, pois a pessoa não se encontra em condições de manifestar livre e espontaneamente a sua vontade. Então, naquela hipótese, naquela opção onde a autonomia, então, é do médico. Se a autonomia é do médico, nada se pode esperar diferentemente dele do que ele haja com beneficência para com o seu paciente. Os médicos não devem decidir diante de uma pessoa autônoma sobre o que é bom para ela, sem seu bem-estar, sua qualidade de vida, fundamentos e valores próprios. Então, ou seja, aqui é onde nós temos que o indivíduo, que o paciente, tem autonomia para decidir quanto à sua própria vida, quanto ao seu tratamento. E é preciso não esquecer que muitas vezes médicos e pacientes provêm de classes sociais distintas, com valores socioculturais distintos, valores estes que podem entrar em choque nas relações estabelecidas entre as partes. Então, pessoal, quando aquilo que é pessoal, aquilo que é íntimo, aquilo que é particular, né, logicamente se chocar, se contrapor à vontade do outro, deve prevalecer ali, né, os preceitos legais, ou seja, o médico tem que saber qual é o seu limite e o paciente também tem que saber o momento em que ele deve ali se submeter à vontade do seu médico, à vontade daquele que está ali, daquele que estudou, daquele que tem a expertise mínima e necessária para agir em prol da sua cura. Então, essas são mensagens extremamente importantes. Nós falamos agora há pouco sobre o paternalismo, vamos então nos aprofundar nesta análise, né? Quanto ao conceito de paternalismo, nós já vimos, é aquela conduta do profissional da medicina muito mais próxima, muito mais acolhedora, né, de uma forma muito mais impositiva do que o que nós temos hoje sobre o conceito da autonomia, né? Então, existe uma interferência na decisão autônoma do paciente. E hoje nós sabemos que para o paciente autônomo ele não pode sofrer nenhum tipo de interferência. No paternalismo existia, sim, uma interferência. E, logicamente, que isso vem da tradição hipocrática do exercício da medicina, né? Ou seja, ela está aqui diretamente ligada ao fato de que ela é fundamentada naquilo que nós chamamos de filia, que é amizade com o amor. Então, fundamentada na beneficência, fundamentada no primo non nocere, ou seja, de não fazer aquilo que é nocivo a outra pessoa, né? Em primeiro lugar, não fazer o que é nocivo. A justificativa aí é que uma conduta paternalista sempre se fundamenta nos princípios da beneficência, da não maleficência e da justiça. Né? Beneficência que é fazer o bem ao outro, não maleficência é o médico nunca agir para prejudicar ninguém, então por mais que ele esteja agindo, provendo ali um tratamento, ele tem que ver se esse tratamento é viável, se esse tratamento não vai prover muito mais sofrimento do que benefícios, né? E a justiça são dos padrões de igualdade, de equidade, né? E de provimento da saúde a todos que dela necessitem. Existem autores que defendem tal postura, por acreditarem que seria uma resposta à incapacidade ou à não negação dos direitos das pessoas. O problema é que o paternalismo, por existir uma interferência profissional do médico em dado momento em que o paciente deve fazer uma escolha, isso pode agir e pode ser interpretada de tal forma que estaria ali, então, tirando do paciente, né, o seu direito de escolha, a sua autonomia quanto à sua vida, à sua saúde, o respeito aos seus dogmas, aos seus princípios. Né? Atualmente, o paternalismo ele é discutido em questões extremamente importantes, né? E quem figura aí nessa conduta de paternalista é o próprio Estado.
porque é o Estado que regula, é o Estado que admite, é o Estado que nega ali questões relativas às pessoas. Então, todas essas questões, elas devem sempre ser analisadas aí sobre fatos, sobre circunstâncias, né, das quais o indivíduo deve compreender. Então, sobre esses fatos, quando nós tratamos aqui do paternalismo, hoje em dia, que ainda o Estado ele é paternal, querendo ou não, nós não temos liberdade plena, né? Nós sabemos aí que determinados assuntos ainda são tratados ainda pelo interesse do Estado, por mais que a sociedade, sobre muitos aspectos, já pense diferente. Então, não se aplicando autonomia e valendo-se da beneficência. O que vem a ser beneficência e para quem está sendo beneficente em situações como o aborto, a eutanásia, transplantes, experimentação animal, recusa ao tratamento oferecido, discussão de qualidade de vida. Então, sobre todos esses aspectos, é onde nós temos sempre que buscar ali, né? Quando nós pensamos na proibição do aborto, quando nós pensamos sobre esses aspectos, logicamente que nós estamos pensando ali no direito ou na expectativa de direito do nascituro. Quanto à eutanásia, né, nós temos também que lembrar que a eutanásia no Brasil ela não é permitida, mas em outros países ela é, chamada até de morte assistida, e ela, logicamente, tem um critério ainda muito distinto, né, porque vocês imaginem hoje o que estamos vivendo aí no momento da Covid-19, onde pessoas devem ser escolhidas para ter um tratamento, para serem entubadas, para receberem oxigênio, enquanto outras não são escolhidas. Então, esses critérios de escolha hoje, né, já não seria aí uma eutanásia, né, não poder salvar a todos, e de quem é essa escolha? E quais são os critérios que devem ser ali escolhidos? Né, quanto aos transplantes, quanto à fila única de transplantes no SUS, né, e nós não temos aí um sistema paralelo de transplantes, por exemplo, pela iniciativa privada, experimentação animal, né, isso já melhorou muito, muitos experimentos que eram nocivos aos animais foram proibidos, mas nós sabemos que alguns experimentos ainda existem e ainda devem ser realizados com toda a cautela, com toda a fiscalização. Recusa ao tratamento oferecido. Como nós já falamos, ao paciente maior e plenamente capaz, é o direito que ele tem em recusar ao tratamento que lhe é oferecido. Discussão do significado de qualidade de vida. Esse talvez seja o tema mais importante e central quando nós tratamos aqui de bioética, né, da ética da vida, daquilo que é o justo e que é o certo para a vivência dos indivíduos. Então, a partir desse momento, a partir deste instante, nós sabemos que qualidade de vida está associado a muitos outros fatores, como, por exemplo, saúde, segurança, alimentação, né, respeito, bem-estar, tudo aquilo que é garantia de direitos fundamentais e de direitos sociais que o Estado deve ao seu povo, que o Estado deve prover ao seu povo. Mas a hora que a gente vê, na prática, não é tão simples assim, né, não é tão fácil assim para que nós possamos entender. Sobre a autonomia aí do paciente, o Código de Ética Médica, ele vem dizer que no processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com os seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso cientificamente reconhecido. Tá, mas e se não for adequado, mas for a vontade do paciente? Então, sobre esse aspecto é onde ainda vão pairar muitas dúvidas, né? E a melhor resposta, a melhor decisão é aquela que eu disse para vocês. Paciente maior e capaz, tem autonomia plena, né? Tem autonomia absoluta aí para decidir o que é melhor para si mesmo. Logicamente que isso tem que ser documentado, logicamente que isso tem que ser comprovado, até para que, né, não haja discussões no futuro se de fato essa pessoa estava consciente das suas decisões ou não, se de fato ele era mentalmente capaz de compreender e assim se relacionar. Né? O próprio Código de Ética Médico aí diz que é vedado ao médico, é proibido ao médico, percebam, vedado, é proibido ao médico, né,
conforme dito ali no artigo 31, desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte. Iminente, pessoal, é aquilo que é certo e está prestes a acontecer. Artigo 32. Deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção de saúde, de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente, pessoal. Talvez o tópico mais importante seja ao seu alcance, porque hoje em dia, né, muitos desses recursos que deveriam estar ao alcance dos médicos não estão, né? E aí também não se pode culpar o médico por não fazer aquilo que é a sua obrigação, mas porque ele não tem meios para que ele possa, assim, então, agir. Então, olha só, deixar de usar todos os meios disponíveis na promoção de saúde e de prevenção. Isso está extremamente importante. O médico não pode deixar de agir, porque é o princípio da beneficência, é o princípio da justiça. Artigo 33. Deixar de atender o paciente que procura seus cuidados profissionais em casos de urgência ou emergência, quando não houver outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo, né? Agora, o que se coloca aqui, o que se discute muito também, é se o médico tem expertise necessária para realizar determinado procedimento, né? A professora Brígida já comentou com vocês, já deve ter falado, sobre o fato de que o médico que ele é solicitado a atender um paciente em situações totalmente desprovidas das condições mínimas, né? O médico não tem um estetoscópio, o médico não tem o mínimo de equipamentos ali para agir, né, para poder traçar um diagnóstico melhor. Então, é sempre importante também, o médico deve ou o médico pode, né? Se o médico tem condições, ele deve. Se o médico tem dúvidas de que o seu procedimento, ao invés de não ajudar, pode piorar a situação do paciente, ele pode. Então, são fatos que nós sempre temos que compreender e trazer isso em mente. Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento. Salvo, sempre tem um salvo, quando a comunicação direta possa lhe trazer ou provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação ao seu representante legal. Então, o paciente tem o direito de saber, tem o direito à informação, mas se ficar constatado que isso pode ser mais prejudicial do que benéfico, então, que essa comunicação, essa informação seja transmitida ao representante legal do paciente. Artigo 35. Exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se nos números de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos, né? Só ali para estar recebendo do plano de saúde, só ali para estar gerando um custo excessivo para o hospital. Então, na verdade, o médico tem que se pautar, o médico tem que agir ali dentro da estrita legalidade, sobre os aspectos da justiça, da moralidade, né? Nem valorizar e nem desvalorizar ali o seu trabalho, né? Nem dizer que aquilo que é fácil é difícil ou vice-versa, mas agir no limite do necessário, aquilo que é dispendido ao melhor tratamento para o paciente. Artigo 36, um pouco mais extenso, ele vem dizer que também é vedado ao médico abandonar paciente sobre seus cuidados, ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desenvolvimento profissional, o médico tem o direito de renunciar ao atendimento, desde que comunique previamente ao paciente ou seu representante legal, assegurando-se da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações necessárias ao médico sucessor. Então, o médico não pode abandonar o seu paciente, porém, se aquela relação que existe entre os dois não for mais benéfica ou possa, de alguma forma, prejudicar o paciente, aí sim deve o médico abandonar, né? Deixar o paciente, logicamente, que dando a ele condições e tempo para que ele constitua um novo médico, nesse interim, realizando todos os procedimentos necessários à manutenção do bem-estar do paciente,
né? E dando o tempo necessário, como eu já disse, para que ele contrate um outro médico. E assim ainda colaborar, fornecendo todas as informações ao médico que o suceder. Já no parágrafo 2º, diz que, salvo por motivo justo, comunicado ao paciente ou à sua família, o médico não o abandonará, por este ter doença crônica ou incurável, continuará a assisti-lo e propiciar-lhe os cuidados necessários, inclusive aqueles que forem considerados como paliativos. Então, médico sem razão, médico sem uma escusa justificável, né, não pode ali abandonar o seu paciente só porque é um caso grave ou porque é um caso de cura improvável. Tá? Então, se fosse assim, seria fácil, né? Eu vou cuidar só de pacientes que terão uma pronta recuperação. Aqueles que vão morrer, eu não vou cuidar, porque vai morrer mesmo, então eu não quero participar daquela situação. Já o artigo 37 diz que prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em caso de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente depois de cessado o impedimento, assim como consultar, diagnosticar ou prescrever, por qualquer outro meio, comunicação de massa. Bom, aqui nós estamos falando de algo que hoje tem que ser relativizado também, já que nós temos ali o teleatendimento ou a telemedicina, né? Então, esse exame direto do paciente, será que aquele exame onde é necessário o tato, o toque, né? Dependendo da situação, não. Mas, via de regra, ainda existem essas prescrições aí. O parágrafo 1º diz que o atendimento médico à distância, nos moldes da telemedicina ou de outro método, dar-se-á no meio da regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Pessoal, aquilo que veio para ser aí temporário, com certeza ficará como definitivo a telemedicina, né, as cirurgias robóticas, esse é o futuro da medicina. O parágrafo 2º diz que, ao utilizar mídias sociais e instrumentos correlatos, o médico deve respeitar as normas elaboradas pelo Conselho Federal de Medicina. Então, existe aí também para a classe médica, né, uma regulamentação bastante restrita daquilo que ele pode ou não pode publicar e as formas de se promover nas redes sociais. Quanto à resolução 1643 de 2002, que trata aí da telemedicina, de início dizia que definir a telemedicina como exercício da medicina através da utilização de metodologias interativas, de comunicação audiovisual e de dados, com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. Artigo 2º, os serviços prestados através da telemedicina deverão ter a infraestrutura tecnológica apropriada, pertinente e obedecer às normas técnicas do CFM, pertinente à guarda, manuseio, transmissão de dados, confidencialidade, privacidade e garantia do sigilo profissional. Então percebam que a telemedicina não é um assunto novo a ser tratado no Brasil, porque desde 2002 já existe uma resolução sobre esse tema, mas ainda é algo que existe uma bastante relutância por parte de alguns órgãos de classe, de muitos médicos, né? Mas eu já indicaria para vocês aí começarem a olhar para a telemedicina com bons olhos, porque ela vai criar também, ela vai trazer muitas possibilidades, principalmente para aqueles que estão em locais mais remotos, mais carentes, em que o médico talvez não tenha o desejo ou a atração de ir para aquele local. Com relação ainda à telemedicina, o artigo 3º diz que, em caso de emergência ou quando solicitado pelo médico responsável, o médico que emitir o laudo à distância poderá prestar o devido suporte diagnóstico e terapêutico, né? Logicamente que a telemedicina ela vai necessitar, em algum momento, da presença física de algum profissional de saúde. O artigo 4º diz que a responsabilidade profissional do atendimento cabe ao médico assistente do paciente. Então, nós temos lá o médico que está do outro lado da câmera, nós temos o paciente e ao lado do paciente um outro médico. Então, nós temos um médico assistente de um outro médico, talvez mais renovado, ou especialista numa determinada área. Então, isso também é extremamente importante, ou seja, para um paciente nós teremos pelo menos 2 médicos, aquele que atende sobre o regime da telemedicina e alguém que está ali
em contato direto com o paciente. Então, por isso que eu digo que não é algo tão ruim quanto dizem, né? O artigo 5º diz que as pessoas jurídicas que prestarem serviços de telemedicina deverão inscrever-se no cadastro de pessoa jurídica do Conselho Regional de Medicina do Estado, onde estão situadas, com a respectiva responsabilidade técnica de um médico regularmente inscrito no Conselho e a apresentação da relação dos médicos componentes de seus quadros funcionais. Pessoal, isso já é uma grande realidade em outros países, né? Inclusive com o monitoramento cardíaco, de pressão, de glicemia de pacientes, isso 24 horas por dia. Né, de sinais vitais do paciente 24 horas por dia. O parágrafo único diz que, no caso de o prestador for pessoa física, o mesmo deverá ser médico e também devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina. Ainda aí, o artigo 6º diz que o Conselho Regional de Medicina deverá estabelecer constantes vigilâncias e avaliação das técnicas de telemedicina no que concerne a qualidade da atenção, relação médico-paciente e preservação do sigilo profissional, que talvez seja aí algo bastante importante. Então, percebam que o artigo 6º ele traz para nós aquilo que é mais importante, o foco, né, ali o ponto focal de percepção da telemedicina. Primeiro, a qualidade da atenção. O paciente tem que ter atenção. Essa relação médico-paciente ela não pode se perder. Essa relação médico-paciente, começando ali pela anamnese, ela deve existir de uma forma em que ela seja cativante, né? E estimule o paciente à busca da sua saúde. E a preservação do sigilo profissional. Nós sabemos que hoje é muito difícil, nesse mundo virtual, nós termos uma segurança absoluta, né? Se até o Pentágono, se até a Casa Branca e grandes e fortificadas organizações são invadidas, né? A NASA é invadida por hackers, o que garante aí que esses arquivos não serão também acessados e disponibilizados de forma ilegal. Então é algo ainda para se pensar, para criar métodos de como agir. Ainda sobre o Código de Ética Médica agora de 2018, né, o novo Código de Ética Médica, ele vem dizer lá no seu artigo 38, desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob seus cuidados profissionais, né, é vedado ali ao médico. Opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal, pessoal. A humildade aí é um ponto extremamente importante, né? O médico ele não pode achar que ele sabe tudo ou que o paciente não tem direito de buscar ali uma segunda opinião ou na formação de uma junta médica. E aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico-paciente para vantagem física, emocional, financeira ou de qualquer outra natureza, que são os médicos estelionatários, né, que aproveitam-se de pessoas, por exemplo, hipocondríacas e que a pessoa vai no médico toda semana, a pessoa tira uma guia do plano de saúde toda semana, ou paga hipocondríacas, né, ou paga ali a sua consulta toda semana, porque o médico diz que ela tem que vir e às vezes não tem nada e não há essa necessidade. Então, sobre essa autonomia do médico agora, no Código de Ética Médica, diz que o médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariam os ditames de sua consciência ou a que não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou de emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde ao paciente. Então, ou seja, de acordo com o princípio da beneficência e da não maleficência, o médico nunca pode agir para causar um mal, para trazer um prejuízo ou um dano à saúde do seu paciente. Quanto à competência, então, do paciente, conforme nós já analisamos aí de forma preliminar, o paciente deve receber do médico informação adequada sobre o tratamento sugerido. Ou seja, ele tem que compreender a história natural da doença, possíveis danos e benefícios para com o tratamento, possíveis danos e benefícios com qualquer outro tipo de tratamento pertinente ao caso e opções ou alternativas. O paciente nunca deve ser coagido, pessoal. A coação é retirar a vontade do indivíduo a consentir.
A persuasão não é entendida como coerção. Tá? Então, o que nós temos aqui a respeito? Coagido é que ele haja contra a sua vontade. Persuadir é tentar convencer. Então, tentar convencer até pode, mas se a pessoa estiver resignada quanto à decisão, não pode ser obrigada a agir de forma diferente. O paciente deve ser totalmente competente para consentir ou rejeitar um tratamento, pessoal. E aqui não é brincadeira, não é por acaso que aqui diz que ele deve ser totalmente competente, ou seja, ele deve agir, ele deve existir, né, para que ele possa, então, tomar a decisão. E isso é extremamente importante, ou seja, ele deve agir de modo a que ele possa compreender aí todas as perspectivas que existem sobre o fato. Né? Ele deve agir, ele pode agir, ele tem a autonomia para a ação, desde que, logicamente, ele compreenda, né, a história natural da sua doença, possíveis danos e benefícios com o tratamento, possíveis danos e benefícios com qualquer outro tipo de tratamento ou a ausência de tratamento. Então, estando ciente de tudo isso, aí sim, né, sendo, como eu disse, maior e capaz, ele tem total competência para consentir ou não consentir com o tratamento sugerido pelo médico. Quando nós buscamos aí um conceito sobre essa competência, né, logicamente que ela deve ser invocada ali quando o paciente, logicamente, tomar decisões inteligentes, que sejam verdadeiramente benéficas aos seus interesses. Então, isso deve ser analisado, né? Deve ser formada uma junta médica por psiquiatras, psicólogos, né, especialistas da área, que possam determinar se de fato a pessoa tem ali competência e consciência sobre a decisão que ele está tomando. Né? Ir ao encontro, à rejeição de um paciente a um tratamento é quase sempre eticamente insustentável. Não respeitar a decisão de um paciente que possui competência para decisão, né, é punível aí pelo Código de Ética e pelo Poder Judiciário. Sobre quais circunstâncias é eticamente justificável para o médico não aceitar ali o consentimento ou a recusa de um paciente, pessoal? Essa é uma grande pergunta. E a melhor resposta é, em linhas gerais, siga a escolha do paciente competente e não aplique a decisão do paciente incompetente. Então, se o paciente se ele é competente, ele tem consciência e ele tem capacidade de compreensão, ele deve ser respeitado. Se o paciente não tem competência, não tem livre-arbítrio consentido e reflexivo da sua decisão, o médico, então, passa ali a ter autonomia de aplicar os princípios como, por exemplo, da beneficência. E esses dilemas bioéticos aparecem sempre em razão da recusa do paciente. Isso é muito comum acontecer hoje em dia. Seja ético em deferir ou recusar e continuar tratando deste paciente somente quando o paciente não for competente para recusar. Né? Então, sobre todos esses aspectos, eu também me coloco na condição de paciente e também me coloco na condição de médico. Ou seja, deve ser extremamente difícil você saber o que é melhor para alguém, mas a pessoa decidir algo diferente. Mas assim ainda, essa pessoa, se ela tiver autonomia, ela tem que ser respeitada. Do contrário, deve ser realizado aquilo que é melhor, né, que atenda ao melhor interesse do paciente. Então, quando nós falamos em competência, o conceito dela está ligado a essa capacidade cognitiva, né? Ou seja, entender a informação e avaliar o que de fato a ela se aplica ao seu caso. Então, nós temos que ter aí o entendimento e a avaliação. Isso vai determinar se a pessoa tem capacidade, né, sobre esse conceito bioético. No âmbito legal, presume-se que um adulto seja competente até que o Poder Judiciário o considere como incompetente e restrinja seus direitos civis, no caso aqui por meio da interdição. A pessoa interditada não tem autonomia. No campo da ética, raramente se julga uma pessoa incompetente em todas as esferas da sua vida. E ainda, nós temos ali o que diz, né, o Culver, que todos os pacientes devem ser julgados capazes até prova em contrário de sua competência, desde que sua autonomia não esteja reduzida e, logicamente, as suas decisões não sejam contrárias aos interesses a qual ele deseja ali
né, defender. Pode haver alguma incoerência e, logicamente, as incoerências devem ser analisadas e não devem prevalecer. Então, esse é um outro ponto também extremamente importante. Quanto à competência, nós já vimos que é a junção do entendimento e da... cadê onde é que eu... ali, do entendimento e da avaliação. Bom, sobre essa situação, nós temos que buscar ali a racionalidade, ou seja, né, esse consentimento ou recusa necessário para que a pessoa competente e que sua decisão seja racional, né, não emotiva. Então, uma decisão racional tem, logicamente, capacidade de prevalecer sobre as decisões alheias. Então, a racionalidade deve prevalecer sobre a emoção e deve prevalecer sobre outros direitos. Uma decisão irracional, dano sem benefício compensatório, logicamente que não deve ser respeitado. A maioria dos médicos sugere tratamentos racionais, de tal forma que o conceito que é entender e avaliar tende a convergir os pensamentos. E a interpretação da irracionalidade respalda o médico, então, sobre o ponto de vista bioético, a interferir ou indeferir ali na recusa do paciente. Então, essa racionalidade ela é extremamente importante para que o paciente possa ser acatado. Se o pensamento dele for irracional, logicamente que não cabe aqui prevalecer sobre a decisão reflexiva e racional do médico, né? E a competência dos profissionais, da mesma forma, né? A competência dele, ela também possui limites. O médico deve atuar hierarquizando os princípios da não maleficência, beneficência, autonomia e justiça, mantida a filia, ou seja, o amor, mantido o respeito para com seus pacientes. E reconhecer que existem limites da sua competência no momento em que os reconhece, está pronto para se relacionar de modo mais saudável. A pessoa ela tem que saber que aquilo que ela faz, ela não faz de forma absoluta e sem limites, desarrazoada. E o médico, a partir do que ele compreende isso, ele tem uma relação médico-paciente muito mais saudável, né? Então nós temos aqui o médico ISO, né? Machina, ou seja, eminentemente técnico, deixa o paciente decidir, coloca-se fora do problema. E nós temos o médico isoteus, ou seja, igual a Deus, que impõe seus valores, impõe sua decisão, dono da verdade, dono do bem, né? Nós sabemos que, como eu já disse agora há pouco, os opostos, os extremos, não são o ideal. O que nós temos que buscar é essa convergência, ambos os comportamentos de modo antiético. Então, ou seja, esses dois extremos, o médico, né, que age desapegado de sentimento e de compaixão pelo seu paciente, e o médico que age pela imposição do seu desejo. Os dois estão agindo de forma antiética. O que se busca aqui, na verdade, é o exercício da medicina humanística, ou seja, respeitosa, né, que prevalece e garante ali sobre o melhor interesse do paciente, sobre aspectos da garantia e da preservação da dignidade da pessoa humana. Então, existe sim uma necessidade de um aperfeiçoamento permanente, evolução constante, no sentido de ter consciência de suas competências, habilidades e limitações, ou seja, educação continuada e ética clínica. Pessoal, sem esses fatores, não há que se falar em exercício, em profissão médica próspera. Quanto a essa competência legal, né, ela vem regulada ali pelo fato de que é um médico competente, é médico, aquela pessoa que tem o seu diploma registrado no MEC, mais a inscrição no Conselho Regional de Medicina, então ele tem competência para o exercício profissional como clínico geral, como qualquer estudante de medicina sai da faculdade. Quanto à competência legal de médicos, né, será então limitada pela lei, ou seja, pela autonomia profissional. Essa autonomia profissional, ela é dependente de que ele possua uma competência legal, né? Possuindo essa competência legal, o médico poderá agir de forma limitada e não ilimitada. Qual mensagem que se deixa aqui, então, sobre esse aspecto? O médico não pode querer que seu paciente se comporte como ele, médico, se comporta.
O médico precisa estar preparado e ter competência para, respeitando os ditames da sua consciência, respeitar a liberdade dada pela autonomia e os apelos de consciência de seu paciente. Mais ainda, o médico, com sua competência em todos os seus sentidos, deve estar ao lado do paciente para assegurar, avaliar e respeitar a competência dele, paciente, para as suas decisões, que sejam decisões justas, fundamentadas, pensadas, refletidas, né, e ponderadas. E o paciente também só consegue chegar a esse tipo de decisão quando ele tem ali um médico ao seu lado para auxiliá-lo. A bibliografia dessa aula foi o Direito Médico aí do Genival Veloso de França, Bioética, né, do Marco Segre e o Cláudio Corren, e o novo Código de Ética Médica. O livro do Genival Veloso de França, o Direito Médico, está à disposição de vocês, né? Vocês vão encontrar ele lá no Google Drive, e como também está à disposição de vocês o Manual de Medicina Legal lá do Delton Cross. Pessoal, para hoje, essa era a nossa fundamentação teórica. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou aqui à disposição, né? Aqueles que quiserem já ir respondendo lá o questionário, né, a atividade de fixação de conteúdo, fiquem à vontade já para responderem também. Eu vejo aqui que alguns colegas já responderam, estão aqui marcando como entregue a atividade. Tá? Nesse mesmo chat aqui, dessa semana de aula, vocês têm lá um link, eu respondi, né, para Tuísa Camila, vocês têm um link lá do Drive que vocês vão encontrar esses dois livros, né? O Direito Médico, do Genival Veloso de França, e o Manual de Medicina Legal, do Delton Cross. Então, qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês agora, pessoal. Obrigado, professor. Pessoal, não havendo dúvidas, muito obrigado pela participação, muito obrigado aqui pela presença na nossa aula. Sexta-feira estaremos novamente juntos, né? E antes, eu já encaminho novamente o material, tudo aquilo que nós vamos analisar na sexta-feira, né? Muito obrigado aí mais uma vez pela presença. Olha aí, né, a presença dos meus colegas, as câmeras ligadas. Um prazer sempre aqui ver vocês novamente. Muito obrigado, né? E até sexta-feira, então, se ninguém tiver nenhuma pergunta. Obrigado. Tudo de bom, pessoal. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Obrigado. Tudo de bom para vocês. Olha lá, ó. Obrigada, professor. Tuísa já achou o livro lá. Maravilha. Pode mandar aí no grupo. Isso, tá lá o link também. Olha, pessoal. Muito bom ver vocês, pessoal. Muito bom. Valeu, professor. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até sexta-feira.